A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de João, capítulo de número 2 e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós observamos que Jesus estava presente no casamento, juntamente com Maria, sua mãe, e os seus discípulos, mas houve aqui, neste casamento, a necessidade de algo. O vinho da festa havia acabado. Muitas vezes pensamos que porque andamos com Jesus, nós não podemos passar dificuldades, não podemos passar por aflições, por dores, não pode haver na nossa vida uma necessidade de algo. E o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: andar com o Senhor Jesus não vai te isentar de passar por dificuldades. Não vai te isentar de sentir necessidade de algo ou até mesmo de algo te faltar. Mas de uma coisa você tem certeza: você está no caminho certo. Você está com aquele que é todo poderoso. Para este casamento aqui foi convidado todo poderoso. Convide o todo poderoso para estar na sua vida. Convide o todo poderoso para estar no seu casamento. Convide o todo poderoso para estar na sua saúde. Convide ele para estar na sua casa, na sua vida, que você vai ver sua história sendo transformada. Sabe por que este casamento aqui não terminou na vergonha? Porque Jesus foi o convidado. Declare comigo: eu vou convidar Jesus para estar diariamente comigo. Eu vou convidar Jesus para estar diariamente comigo. A Bíblia vai nos dizer que Maria, ela chega para falar para Jesus que não tinha mais vinho, ou seja, o vinho havia acabado. O vinho na festa aqui simbolizava alegria, irmãos. Imagine a vergonha para os noivos. Acabou o vinho, acabou a alegria, e agora? Como é que vai ser? Muitos iriam sair comentando, falando mal daquele casamento. Só que Jesus estava ali, irmãos, para fazer com que a vergonha batesse em retirada. Muitos queriam ter a notícia de derrota na sua vida. Muitos queriam saber que o que o seu casamento acabou. Muitos queriam saber que você está dentro de uma sepultura. Mas o Senhor está dizendo: o laço se quebrou e você está livre. Eu sou Jesus que estava aqui no casamento em Caná da Galileia. Eu sou Jesus que estou na tua vida. Os teus inimigos estão ficando frustrados, estão ficando confundidos, envergonhados, porque Jesus está na sua história. Jesus estava aqui nas bodas em Caná da Galileia e ele está na sua vida. Você vai observar, irmãos, que primeiramente Jesus não mostrou que ele ia fazer milagre, porque muitas vezes é assim, né? A gente precisa do milagre e pensa que instantaneamente Jesus vai fazer, mas não é assim. Ele vai testar a nossa fé. Ele vai provar para ver o que é no nosso coração, irmãos. Ele vai trazer a prova. Quando Maria vai falar com Jesus, ela espera que ele tome uma iniciativa. Mas Jesus disse para ela, versículo 4, mas Jesus disse: mulher que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Primeiro ela recebe um não. Não chegou o tempo ainda. Mas Maria não desiste. Talvez você entrou aqui, meu irmão e minha irmã, com algo que você necessita, que você precisa, mas a resposta ainda não chegou. Jesus tem sido convidado na sua casa, ele está contigo, mas você não está vendo resposta, você não está vendo milagre. Deus está dizendo para você: é uma prova. Você está sendo provado, você está sendo provada, mas persevere. Maria não ficou emburrada. Maria não disse: não vou mais pedir. Maria não usou palavras de murmuração. Mas a Bíblia diz que Maria perseverou e ela usou a sua fé. Você tem usado a sua fé diante da porta fechada? Você tem usado a sua fé diante do céu de bronze? Você tem usado a sua fé diante da dificuldade? Ou você tem olhado para as circunstâncias contrárias e tem ficado aí entristecido, entristecida, murmurando pelos cantos sem se posicionar?
Tem muitas pessoas, irmãos, que não vivem milagres. Tem muitas pessoas que não veem a porta aberta. Tem muitas pessoas que não contemplam de Deus a resposta. Por quê? Porque não faz como Maria, não persevera. O primeiro não que recebe já esmurece. Eu não quero mais saber de ir pra igreja. Minha vida tá difícil, Deus não me responde. Eu não quero mais saber de ouvir palavra, de ouvir vídeo. Deus está dizendo pra você, ei, eu sou Deus que tem o momento certo de trabalhar. Eu estou provando você. Eu quero que você seja alguém perseverante, diz o Senhor Deus. E está dando perseverança a pessoas aqui. Declare comigo, eu recebo de Deus perseverança. Eu recebo de Deus perseverança. Você era alguém que desistia com facilidade de algumas coisas e Deus está te ensinando a valorizar. Deus está te ensinando a continuar. Deus está te ensinando a perseverar. Versículo 5, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ela agiu por fé. Jesus disse, não é chegada a minha hora. E ela disse para os serventes, faça tudo como ele te mandar. Porque ela sabia que Jesus tinha uma resposta. Você entrou aqui sabendo, Jesus tem uma resposta para mim. Você entrou aqui sabendo, minha história não vai terminar assim. Então se posicione como Maria. A partir de hoje, não comece a andar por vista. Não comece a olhar para o céu de bronze. Não comece a olhar para a porta fechada como se as circunstâncias contrárias fossem maior do que o Senhor Jesus na tua vida. Mas seja alguém que se posiciona dizendo, eu sei que eu tenho crido. Obedeça que ele vai fazer. Obedeça que o milagre vai acontecer. Irmãos, quando ela disse isso, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele dá uma ordem ali para os serventes e ele diz assim, enchei as talhas de água, versículo 7. E eles as encheram totalmente, sem questionar. Eles fizeram como Maria havia dito. Quando o Senhor te der direções, quando o Senhor mostrar para você o que você deve fazer, não seja uma pessoa questionadora. Não seja uma pessoa que fica buscando compreender tudo, não, rabacandarasto. Seja uma pessoa que obedece. Os serventes obedeceram. Maria disse, faça como ele está mandando. Faça tudo como ele vos disser. Irmãos, não pule uma linha, não coloque uma vírgula, não faça nada que o Senhor não te mandou, faça como Ele te ordenar. Ele tem resposta para você. Depois desse tempo de porta fechada, desse tempo de não, de céu de bronze, você vai contemplar pela fé, você vai ver acontecendo milagre. Maria agiu por fé, por isso este casamento não terminou na vergonha. Se você agir por fé, sua história não terminará na vergonha. Declare comigo, eu vou agir por fé e eu creio que minha história não vai terminar na vergonha. Eu vou agir por fé e eu creio que a minha história não vai terminar na vergonha. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus, ele deu uma ordem, tirai e levai ao mestre Sala a água que os serventes haviam enchido. Jesus mandou que fosse levado ao mestre Sala. Você acha que estava fazendo sentido aqui para os serventes? Não. Você acha que eles estavam entendendo? Eu vou levar água para o mestre Sala? Porque até então Jesus não tocou nas talhas, Jesus não liberou uma palavra. Não, irmãos. Só foi a obediência. Maria disse, faça como ele te mandar. E Jesus mandou. Muitas vezes ficamos buscando entender os milagres e por isso a gente não vive. Porque milagre não se explica, milagre se vive. Você vive aquilo que Deus designa para você e você não tem que entender o que ele fala contigo. Nem sempre vamos entender as direções de Deus. Nem sempre vamos entender os desígnios do Senhor. Aquilo que Deus determina para a minha e para a sua vida, irmãos. A gente não entende. Mas nós obedecemos. Os serventes obedeceram. Foram levar até o mestre Sala. E eu quero enfatizar que este casamento não terminou na vergonha. Sua história também não terminará se você perseverar e obedecer. São duas ordens que o Senhor está lhe dando hoje aqui através dessa palavra. É que você tenha perseverança e seja obediente. Seja alguém que não desiste e alguém que obedece o que Deus lhe ordena. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando eles foram levar para o mestre Sala, como Jesus havia designado, o mestre Sala provou a água transformada em vinho. Houve uma transformação que ninguém viu. Nem os serventes viram, ninguém contemplou, estava dentro da talha. Tem mudanças, irmãos, que só acontecem diante dos nossos olhos depois de um tempo. É por isso que no tempo em que você não está vendo nada, você tem que continuar sendo fiel.
É por isso que no tempo que você não vê resposta, não vê milagre, você tem que guardar sua fidelidade. Dentro das talhas parecia ter água, mas já tinha vinho. A transformação estava acontecendo. Enquanto você pensa que Deus está silenciando para não te responder, que Deus não está te contemplando, Ele está trabalhando para lhe dar vitória. E daqui a pouco você vai ver a água transformada em vinho. Daqui a pouco você vai ver a vergonha sendo tirada e a alegria voltando. Daqui a pouco você vai ver a transformação que só Jesus poderia fazer na sua vida. Declare comigo, eu creio que eu vou viver a transformação de Jesus na minha vida. Eu creio que eu vou viver a transformação de Jesus na minha vida. Quando o mestre Sala prova esta água que foi transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, ele não sabia o que tinha acontecido. Só quem sabia eram os serventes que tinham tirado a água. A Bíblia diz que o mestre Sala chamou o noivo e lhe disse, versículo 10, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Tinha um vinho ali, irmãos, mas era água. Até poucos minutos atrás era talhas com água, e agora o melhor vinho estava ali dentro. Por quê? Por causa da perseverança e da obediência. Porque Maria não esmoreceu quando não chegou. Não esmoreça. Ai, irmã, mas é porque eu tô orando e não chega a resposta. É porque eu tô em campanha e Deus não fez ainda. É porque eu abri jejum, Deus tá dizendo pra você, continue. Maria não esmoreceu. Não seja alguém, irmãos, que amolece por qualquer coisa. Não seja alguém que desiste, mas seja alguém que sabe em quem tem crido. Maria sabia em quem ela cria. Maria sabia quem era que estava diante dela, Jesus. Aquele que foi entregue para que ela viesse a criar, mas ele era o Filho de Deus e ela sabia o poder que estava sobre ele. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe quem é o teu Deus? Você sabe quem é aquele que te chamou? Então, minha filha, se posicione. Então, meu filho, continue rabasturiando, rabacandaraia, crendo, recai de rasto. Porque quando você persevera e quando você obedece, Deus começa a te abençoar. Declare comigo, eu vou perseverar e vou obedecer e Deus vai me abençoar. Eu vou perseverar e vou obedecer e Deus vai me abençoar. Versículo de número 10 vai nos deixar bem claro que o melhor vinho estava ali. Por quê? Porque Jesus, irmãos, havia feito o milagre acontecer. Quando você aguarda no milagre de Jesus, as coisas são diferentes. É algo inexplicável. O vinho que o mestre Sala estava provando não tinha explicação. Era o melhor vinho. Deus está dizendo, esperar em mim ainda continua sendo a melhor opção. Aguardar naquilo que eu designo. Obedecer às minhas ordens, continuar na minha presença, mesmo que tudo, humanamente falando, pareça estar perdido. Deus te trouxe aqui para te falar, parece, mas não está. Não está perdido. Deus ainda tem milagre para você. A vergonha está até ameaçando entrar aí, né? Talvez é o divórcio, é a falência, é a sepultura, mas o Senhor está dizendo, eu sou Deus que livro, eu sou Deus que protejo aqueles que perseveram, aqueles que obedecem, aqueles que se posicionam. Versículo 11 vai nos dizer, com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus vai começar a manifestar a glória dele na sua vida, como ele fez aqui em Caná da Galileia, dando princípio aos seus sinais. Ele vai começar a te mostrar que vale a pena, meu irmão e minha irmã, perseverar, que vale a pena continuar. Se você entrou aqui pensando em desistir, pensando em parar de orar porque tá difícil, porque nada aconteceu ainda, eu quero enfatizar isso, que não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Tome esta palavra como exemplo. Tome a perseverança de Maria como exemplo. Tome a obediência dos serventes como exemplo, porque até os serventes aqui foram obedientes, irmãos. Maria deixou bem claro para eles. Faça tudo o que ele vos disser. Faça tudo segundo o que ele lhe ordena. Não questione, mas faça o que ele está te mandando. E foi isso que eles fizeram. Deus está dizendo para você, obedeça. Continue firme, porque eu tenho algo extraordinário para fazer na sua vida. Irmãos, quando Jesus está presente em alguma situação, na nossa vida, na nossa história,
Ele vai fazer o milagre acontecer. É claro que a presença de Jesus não isenta a gente de dificuldades, não isenta a gente de passar por lutas, por problemas, mas nós sabemos que a vitória é certa quando estamos com Ele. Nós sabemos que se Ele está conosco, nós temos a força para prosseguir. Nós podemos continuar crendo que Ele é fiel, que Ele não perde o controle de nada e que Ele ainda faz milagre acontecer. Era para vergonha entrar neste casamento? Sim. Era para as pessoas saírem falando ali mal daquele casamento, mal daquele casal, daquela família? Sim. Mas Jesus estava presente ali e todo o mal foi repreendido. O que falaram foi bem. Ei, Deus está dizendo para você, era para ter notícias ruins sobre você. Mas eu sou o Senhor que estou quebrando o laço. E pessoas saberão das suas bênçãos. Pessoas saberão quanto eu sou fiel na sua vida. Aqui era para ter vergonha. Porque acabou o vinho, acabou a alegria. Mas a Bíblia diz, irmãos, que foi dito que o melhor vinho ficou para o final. Quando Jesus está, irmãos, ele muda a estatística. Quando Jesus está, ele muda diagnóstico. Quando Jesus está, ele transforma situações que são improváveis em milagre. Ai, candarabacandarasto. O Senhor está falando com pessoas e dizendo, eu vou fazer milagre. Continue se posicionando. Não esmoreça, não pare. Não retroceda, mas continue firme, porque coisas grandes tem o Senhor para fazer na sua história. Amém? Tome como exemplo a perseverança de Maria e a obediência dos serventes. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai. Eu creio que da mesma forma que Maria, ela foi perseverante e os serventes foram obedientes, os teus filhos também te obedecerão, Pai. Muitos que entraram aqui pensando em parar, pensando em desistir, porque acharam que não iam obter resposta. Eles estão sendo fortalecidos, Pai. Obrigada. Obrigada, Senhor, por não deixar a vergonha entrar. Obrigada, Senhor, por dar a última palavra. E a última palavra é milagre, é resposta dos céus, Pai. É melhor vinho, é alegria. Arabacandaramandaраia. Da mesma forma que o Senhor foi milagre, foi resposta neste casamento, onde o Senhor foi convidado para estar. Que o Senhor venha a ser resposta na nossa vida, porque Tu és, Senhor, o convidado de honra da nossa vida. Diariamente queremos o Senhor conosco, Pai. Obrigada, meu Deus, pelos milagres, pelas vitórias, pelas portas abertas, pelo que vai acontecer, pelo céu, meu Deus amado, que foi aberto, meu Deus, através dessa palavra. Porque eu creio que situações começarão a mudar. Eu creio que diagnósticos serão mudados. Eu creio, Pai, que sentenças estão sendo quebradas, Pai, sentenças do maligno. Ah, Senhor, eu creio na vitória do Teu povo. Eu creio, Pai, que a vergonha não triunfará, que a morte não triunfará, mas que haverá milagre, que haverá testemunho e que haverá resposta, Pai, de Deus para os Teus filhos. Do Senhor, Deus, para cada um daqueles que o Senhor escolheu, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, guerra, justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, e que haja testemunho, Pai, para os Teus filhos contarem para a honra e glória do Teu nome. Abençoe aqueles que estão aqui diariamente,
diariamente, Pai, servindo de canal de bênção, que o Senhor os abençoe, os prospere, conceda o desejo do coração deles, Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável, que o teu Espírito Santo continue falando melhor aos corações de teus filhos e trabalhando na vida de cada um deles de maneira sobrenatural. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele reservou o melhor para a sua vida. Não seja alguém que esmorece porque tudo parece estar perdido, mas seja alguém que tem fé, seja alguém que persevera como Maria, seja obediente como os serventes, que você vai ver que o Senhor reservou o melhor para o final. Deus vai te surpreender, creia nisso. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.